Boa tarde, eu me chamo Maria Eduarda Salles Freitas e eu vou falar um pouco sobre a origem do expressionismo. Bom, o expressionismo foi um movimento artístico da vanguarda europeia que surgiu no início do século XX, na Alemanha. Os artistas dessa época buscavam retratar a realidade humana de maneira subjetiva. Ou seja, a escola defendia a liberdade individual, por isso as duas obras eram intensas, proporcionando ao espectador uma profunda reflexão, principalmente sobre o momento conturbado, no caso, era a guerra, que a sociedade alemã estava enfrentando. Nessa fase, a intenção do artista era expor em suas obras a recriação do mundo e não o consumo da mesma maneira como era visto. No expressionismo, o pintor se opõe à objetividade da imagem, valorizando-se em contrapartida o subjetivismo da expressão. Além das artes plásticas, o movimento também se estendeu à literatura, à música. Boa tarde, meu nome é Maria Carolina e agora eu vou falar sobre obras do expressionismo. A primeira obra que eu vou citar aqui é O Grito, de Edvard Munch. Na tela, vemos um protagonista em desespero em cima de uma ponte, lutando com sentimentos de solidão, ansiedade e medo, tão explorados pelos expressionistas que buscavam revelar um lado sombrio e inquietude da existência humana. Uma observação é que essa obra, O Grito, de Edvard Munch, ele foi queimado, então o artista teve que refazer ele, conseguiu refazer, como o expressionismo era um movimento que relatava o lado sombrio da humanidade, as pessoas não gostavam muito. A segunda imagem que eu vou citar é O Cavaleiro Azul, de Wallace Kandinsky. A composição registra um cavaleiro em ação a partir de uma imagem propositalmente esfumada. Aqui a cena está ligada à ação e ao gesto pleno de energia, que é reforçado também a partir das pinceladas curtas. Essa obra também foi censurada, mas o artista também conseguiu refazer ela. A terceira, que é Cinco Mulheres na Rua, de Ernest Kincher, o pintor consegue retratar uma cena cotidiana e banal de forma a transmitir quietude e tensão. O grupo de mulheres apresenta corpos alongados, com vestimentas nobres e sombrias. As expressões são sérias, que conferem uma atmosfera maliciosa e snob. Como o expressionismo foi um movimento que surgiu na Alemanha, várias obras foram censuradas, queimadas, mas alguns artistas conseguiram refazer certas obras, como algumas que eu citei aqui, e outras, infelizmente, não conseguiram. E agora eu passo minha palavra. Eu vou falar um pouco agora sobre a arte expressionista no Brasil. As primeiras obras expressionistas surgiram no Brasil só em 1929. Anita Malfatti, Cândido Portinari e Marc Chagall foram os primeiros a se destacar no movimento, mas foi só de 1936 a 1950 que ganhou popularidade essa nova forma de fazer arte. Em consequência de um estilo ainda mais humanizado, perseveraram temas como miséria e necessidade do povo brasileiro. O expressionismo defende a perda do controle consciente no ato da criação, para que a realidade seja transformada pela expressão, que é a visão particular do artista, sendo suas principais características: focalização do lado obscuro da humanidade, revelar angústia existencial e medo, defesa da irracionalidade, ou seja, o antipositivismo, valorização da intuição em vez da razão, expressão da percepção individual da realidade, valorização da subjetividade em vez da objetividade, caráter pessimista e desenvolvimento de temas como solidão, distorção da realidade,
defesa da liberdade individual, apresenta a miséria da espécie humana e a valorização do aspecto metafísico. Um movimento artístico norte-americano. O expressionismo abstrato, também conhecido por Escola de Nova York, foi um movimento artístico que surgiu na década de 1940, ocupando um lugar no mundo da arte no período que sucedeu à Segunda Guerra Mundial. Essa corrente artística teve origem em Nova York, nos Estados Unidos, e ganhou uma força tão significativa que foi reconhecida internacionalmente. O expressionismo abstrato tem características muito específicas, como a criação espontânea, o subjetivismo, a emoção, mas essa expressão também mescla aspectos de outros períodos como o expressionismo alemão, cubismo e surrealismo, além de ser carregada de elementos da vanguarda. O contexto histórico. A ascensão do expressionismo abstrato se deu após a Segunda Guerra Mundial, que teve fim em 1945. Mas na década de 1930, vários pintores da Europa já haviam se mudado para os Estados Unidos. E nesse período, os artistas americanos foram influenciados pelos europeus que se instalaram em Nova York. Durante esse período, houve muita troca de experiências e técnicas entre os pintores de ambos os lados. E no ano de 1943, em um dos encontros de mestres europeus e pintores norte-americanos, surgiu um movimento que hoje conhecemos como expressionismo abstrato, um dos mais importantes da pintura moderna americana. O cenário pós-guerra não era fácil em todos os âmbitos. As pessoas experimentavam o desânimo, a incerteza e o medo do inesperado. As consequências causadas pela guerra afetaram profundamente a Europa e também os Estados Unidos, e isso se refletiu na arte. A opção encontrada pelos artistas foi a de utilizar essa experiência de crise para desenvolver uma nova forma de fazer arte. Foi a partir da experimentação da estética do absurdo livre e subjetiva e ao mesmo tempo extremamente sensível que a pintura abstrata ganhava forma. Ela era cálida, ritmo, sutil e intensa. As telas não tinham mais imagens figurativas, representando perfeitamente as formas, seres, objetos, paisagens, mas agora eram as texturas, linhas, cores, bordas borradas e todo o material utilizado de forma mista, ocupando os quadros, as formas geométricas das pinturas expressionistas, e nada se parecia com as pinturas. Vem ao ponto-se a reprodução autêntica da realidade, característica está própria do naturalismo, de forma a renunciar à imitação do mundo exterior e concentrando-se em refletir a essência das coisas através de uma visão subjetiva e idealizada do ser humano a mais forte possível, de modo a atingir diretamente ao público, fazendo de cada elemento apresentar na cena, tal como ator, luz, cenário, música, são elementos que causam impacto, agindo como portador do rugido da alma, sendo esta a cerne do expressionismo, que também se concretizou em todas as artes, tais como no cinema, literatura, arte plástica, dança, fotografia e arquitetura. Agora irei falar sobre obras do teatro expressionista. Na década de 1920, o expressionismo desfrutou de um breve período de popularidade no teatro dos Estados Unidos. Peças de Eugênio O'Neill, como O Macaco Peludo, O Imperador Jones e O Grande Deus Marrom, estavam em alta. No teatro expressionista, os temas sexuais e psicanalísticos são os que mais predominam, talvez pela influência de Freud, cuja obra, A Interpretação dos Sonhos, apareceu em 1900. No entanto, os protagonistas costumavam ser indefesos, solitários, isolados do mundo e despojados de todos os tipos de convencionalismo e aparência social. O sexo representava violência e frustração, sofrimento e angústia.
Os dramaturgos expressionistas frequentemente dramatizam o despertar espiritual e o sofrimento de seus protagonistas. O expressionismo precoce, em particular, testemunhava o fracasso dos valores sociais, com uma predileção pelo êxtase e pelo desespero, e, portanto, uma tendência para o inflacionado e o grotesco, o elemento místico, até mesmo religioso, com frequentes implicações apocalípticas, um sentido urgente do aqui e agora. O expressionismo exerceu influência sobre vários atores em diversas áreas artísticas, tais como arquiteturas temos Bruno Taut, de 1880 a 1938, Pavilhão de Vidro, de 1914, Eric Madison, de 1887 a 1953, Complexo UOG, 1926-1931. Fritz e Honger, 1877-1949. Shanley House, 1922-1924. Escultura, temos Ernest Bachelard, 1870 a 1938. Tenham Piedade, de 1919. Way, de 1831 a 1919. Mulher Ajoelhada, 1911. Pintura, Eduard, 1863-1949. O Grito, em 1993. Kate, 1867 a 1945. A Viúva, de 1921. Leitura, Thomas Mann, 1885-1955. Doutor Fausto, 1947. James Joyce, 1882 a 1941. Ulysses, 1922. Alfred Dombey, 1878 a 1957. Berlin Alexanderplatz, 1929. Rainer Maria Rilke, 1875-1926. Cartas a um Jovem Poeta, 1929. Cinema, Robert Wiene, de 1873-1939. O Gabinete do Dr. Carly.